Boa tarde, tudo bem com vocês? Esqueci que eu tô com o fone conectado no meu áudio. Boa tarde, meninos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Ah, porque ninguém tá conversando comigo. Eu pensei que vocês não estavam me ouvindo, não. Bem, eu tinha deixado o livro aberto aqui e ele simplesmente resolveu sair da onde eu deixei. Pessoal, a gente tem que concluir o livro 2. A gente está próximo disso. Peguem o livro 2 de vocês na página 40, tá? Nós vamos falar das alterações climáticas regionais e globais provocadas pelo homem. Não teve tarefa da página 38 e 39? Teve? Teve. Eu passei? Eu achei que eu não ia passar. Passei. Então vamos à correção, né? Achei que eu não ia passar não, mas eu passei. Vocês esperem só um pouquinho, eu vou só arrumar o livro aqui na página certa. Vocês me mostram quem fez a tarefa para me anotar, tá? Deixa eu só posicionar aqui corretamente. Porque eu tinha deixado pronto. Eu não sei o que houve. O computador resolveu sair da minha seleção. Peraí. Deixando carregar aqui. Pronto, agora tá na página 38, que é a página que eu tenho que corrigir com vocês. Cadê os demais? Cadê os meninos do 8º ano? Apesar que vocês não são muitos, né? Mas pouquinho que não entra na aula já faz uma diferença enorme. Vocês fizeram a tarefa? ô, professor, eu não tô com o livro aqui porque eu tô na casa da minha tia. Eu deixei lá na minha vai. Quando eu chegar lá, eu te mostro. Eu te mando pra você a foto. Tá. Tem que levar o livro, Luiz, viu? Quando você sair assim, procura levar, é bom. Até pra você não ficar perdido na aula. Certo? Podem virar, meninas. Ok. Mariana e Luísa. E Luiz é o que tá presente. Deixa eu colocar aqui. Mas você fez a tarefa, Luiz? Fiz. Fez? Tá bom. Vamos corrigir então? Não vou esperar os colegas entrarem não, tá? Eu já vou fazendo a correção, que eu acho que a gente ganha mais tempo assim. Gente, esse horário e ficar na frente do computador dá um sono, não dá? Ou só eu que sinto? Vocês sentem também? Dá um sono, né? Parece que a gente fica mais cansado, né? Parece que cansa muito mais. Eu e o meu copinho da moranguinho, ó que bonitinho. Bebem água, viu? Tá muito seco, tomem bastante água para vocês não griparem. Tá muito seco o tempo. Meninos, ó, o mapa ao lado apresenta algumas informações quanto à condição atmosférica em diferentes locais do mundo. Em 16 de maio de 2019, às 13h46, horário de Brasília, indica as diferentes condições de tempo no continente africano. A imagem tá meio ruim, né? Acho que no livro dá pra ver melhor.
mas é para vocês indicarem as diferenças de condições climáticas, tá? Dá um zoom aqui. O que vocês colocaram? Eu posso falar? Pode. Na África, os climas equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo, as medidas térmicas mantêm-se elevadas durante o ano todo, exceto aos extremos do norte e sul, nos picos das montanhas mais altas. Uhum. Tá certo? Ocorre aí a precipitação, né, do ar nessas regiões. Uhum. Certo, tá errado não. O que mais que vocês colocaram? Alguém colocou estilo Mariana, alguém colocou diferente? São as regiões mais ensolaradas, né? O que que você pôs, Luísa? Eu tô falando vocês, mas é só você e a Mariana que fez. O que você pôs de resposta? Eu coloquei isso mesmo que a Mariana falou, nesse tema mesmo. Tá certo, não tá errado não. Então, o continente africano ele é marcado por dias mais quentes, né? Ele tem dias mais secos e mais quentes, né? Em alguns locais somente com presença de nuvens, né? Então tem regiões aí, principalmente no sul da África, onde ocorre um pouco de precipitação, né? Atmosférica. E aí tem aí sem contar todas as condições que favorecem o solo, né? Através do tudo isso vai vegetação, tudo isso vai favorecer o clima para que ele seja diferente. No caso, o tempo diferente aí. Muito bem. Vamos para a próxima questão? Leia o texto a seguir para responder a questão proposta. INMET, né? O emite alerta, que é o INMET. Emite alerta laranja de tempestade no litoral do Paraná. Aviso meteorológico é válido para todo o estado. Há também alertas de ressacas e ventos fortes no litoral. O Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, emitiu alerta laranja no período de tempestades no litoral do Paraná e em todo o estado. Além disso, o Instituto, através do Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o sul da América do Sul, que é o Alert-AS, informou o alerta amarelo de perigo potencial de ventos costeiros fortes nos 7 municípios litorâneos e em toda a costa sul do Brasil. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, além de todo o estado, metade de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul estão alcançados pelo aviso meteorológico. Qual o objetivo do IMET ao emitir diferentes alertas na região no litoral do Paraná? O que vocês colocaram? Qual era o objetivo deles de emitir alertas diferentes? Vocês viram aí que no texto a gente viu alertas de alagamentos, alertas de fortes ventos. O que vocês acham? O que vocês colocaram, vocês duas, pra gente saber? Quem entrou agora na aula, estamos fazendo a correção. Daniel, você fez essa tarefa? Ô, professora, a senhora não tinha feito só. A senhora só não tinha passado o negócio pra estudar, não? No Pois dia dessa é, tarefa. eu achei que eu tinha feito isso, mas as meninas falaram que eu tinha passado. Por isso que eu tô Tia, foi da outra semana ainda. Ah, eu dei continuidade no conteúdo, mas não corrigi, né? Uhum, porque você ia explicar o conteúdo. Isso mesmo. Verdade. Você chegou a fazer, Daniel, essa? Eu preferi revisar, realmente. Aham. Não, eu fiz no. Como é que é o nome? Eu achei que a senhora tinha feito essa correção, aí acabou que eu nem fiz. Ela- Daniel, você tá descansado, hein? Não, nossa, velho. Depois eu tenho que ver de novo.
Ê, Daniel, tá mais perdido que segue em tiroteio, como diz o ditado. Vamos centrar aí nas coisas, viu? Se perde não. Aham. Então, o objetivo, né, desses alertas é justamente comunicar à população, né, de todas as possíveis ocorrências de eventos climáticos que podem causar destruição, né, a população, tá? É afetar a população em potencial. Então, justamente, eles vão emitir essas possibilidades todas para que a população seja alertada e preparada para se proteger durante todo o evento que possa surgir primeiro. O que vocês colocaram? Vocês duas. Mirella, eu estou fazendo a correção ainda da página 38, tá? E 39. Você chegou agora? Semana passada eu fiz revisão, né? E essas páginas aí, no caso, é da semana anterior. Então, vocês fizeram, Ana Laura e Mirella, que chegaram agora, vocês fizeram essa atividade? Senhora, eu posso te mandar a foto ao entregar em casa? Porque eu não tô em casa. Pode mandar. Eu fiz. Fez, Ana? Certo, ok. Deixa eu só anotar aqui, senão eu me esqueço e não faço anotação. Tá aqui anotado. Então, vamos lá. Eu já corrigi a questão do 10, agora eu vou para 11, tá? Todos vocês acertaram? Ana Laura que chegou agora, mas a Mirella, a gente estava falando que o objetivo deles de emitir esses alertas é proteger a população, né? Contra todos esses eventos em potencial que podem causar destruição, tá? Leia o texto a seguir e responda o que se pede. Ciclone, IDAI, número de mortos em Moçambique sobe para 217. O número de mortos subiu para 217 e são cerca de 15 mil as pessoas que aguardam pelo resgate. Não faltaram alertas sobre a chegada do ciclone. Uma tragédia anunciada tendo em conta os boletins do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INAM, que desde o início de março alertava sobre a formação de uma depressão tropical que ia atingir a costa moçambicana a partir do dia 12, segundo revela o jornal Carta de Moçambique. O ciclone Idai, que atingiu Moçambique, havia sido previsto antes de chegar na região. Fornecer o boletim meteorológico foi suficiente para reduzir o número de atingidos pelo desastre natural? Sugira algo que poderia ter sido feito para complementar a informação fornecida pelo boletim. O que vocês colocaram? A pergunta é, fornecer o boletim meteorológico foi suficiente para reduzir o número de atingidos pelo desastre natural? Sugira algo que poderia ter sido feito para complementar a informação fornecida pelo boletim. O que vocês fizeram? Vocês acham? O que vocês podem de resposta? Vocês acham que o boletim não foi suficiente ou foi suficiente? Vocês acham que poderia ter feito outra coisa para complementar a informação do boletim, avisando do que ia acontecer? Ou não? O que vocês colocaram nessa questão? Meninos. Meninas, né? Não? Então vocês vão colocar assim. Você fez, Luísa? Luísa fez? Também não. Não? Então vocês vão colocar. Ana Laura fez? Não. Então coloquem aí. Não. Vírgula. Pois.
Não, vírgula, pois apenas informação, vírgula. Pode pôr que tá aí. Quando não acompanhada de ações das autoridades locais e da sociedade, vírgula, torna o informativo sem grandes efeitos preventivos. Não precisa ter feito nada mais, bastasse o recado que foi dado. Acontece que quando emite esses boletins e a sociedade e as autoridades locais não leva ele em consideração, então ele não tem muito efeito. E quando ele não tem muito efeito, vai ocasionar muitas mortes e maior destruição, tá? Então, vocês podem colocar aí. Não precisa pôr o que eu falei, não. Basta pôr essa frase, a resposta está completa. Não, vírgula, pois apenas a informação, quando não acompanhada de ações das autoridades locais e da sociedade, vírgula, torna a informação sem grandes efeitos preventivos, tá? Só isso mesmo. Tudo bem? Podemos continuar? Alterações climáticas regionais globais provocadas pela intervenção humana. Então, o clima na Terra sempre vai sofrer, sempre sofreu alteração, né? Tudo isso é devido às atividades que chamamos de internas ou externas ao sistema Terra-atmosfera. Os processos, eles podem contribuir para... Professora, Oi. Pode falar, Mirella. eu posso ficar com a câmera desligada? Porque eu tô na rua. Pode sim. Sem problema. Depois só assiste a gravação, a parte da correção, para você corrigir, tá? Então, olha só. As mudanças climáticas, né, elas têm uma variação que vão acontecer devido à radiação solar, devido à deriva dos continentes, devido a atividades vulcânicas e atividades humanas. Então, desde o século XIV até metade do século XIX, o planeta ele passou pela pequena era do gelo, que é o que foi chamado, né? Com mínimos de temperaturas nos anos de 1650, de 1770 a 1850. Tem até aquele filmezinho, né? A Era do Gelo. Relata um pouquinho isso. Nesse período aqui, ó, vai mostrar que as condições climáticas da Europa e da América do Norte sofreu muita alteração, que foi caracterizada por alguns pontos importantes, como queda de temperatura, período de seca, aumento na quantidade de manto de gelo, tá? Congelamento de rios e outras massas de águas também. O resultado disso foi diversas rotas comerciais que foram bloqueadas. Então, plantações elas pereceram, né? E o aumento das geleiras causou a morte de milhares de pessoas que habitavam em aldeias perto dos Alpes. Aqui tem uma imagem mostrando isso. Essas mudanças climáticas não são caracterizadas apenas porque mudou-se a temperatura, mas também pelas variações de precipitações do ar, como a nebulosidade, vento, tá? É claro que tem outros fatores também. Essas mudanças, elas acontecem em períodos de tempo que ocasionam-se de décadas a milhões de anos. Então, como que se faz para estudar essas mudanças climáticas, né? É necessário, então, saber como que era o clima do planeta em períodos anteriores, período, né, de dados como valor de temperatura, precipitação média do ar, extensão de camada de gelo, nível do mar. E aí sim, quando a gente pega todos esses dados, é feita uma comparação de dados antigos com os dados atuais. Então, alguns séculos atrás, era possível utilizar até fósseis e vestígios de animais, como sedimentos em rios, né? Que eram características dessas plantas, como os anéis dos troncos das árvores, tá?
Então, para estudar o clima dos milhares de anos atrás, é necessário fazer essa investigação, estudar essa composição, né, do núcleo de sedimentos, núcleos de gelo, que são amostras de sedimento de gelo, né, que datam as épocas mais antigas. Então, muitos instrumentos, ferramentas, hoje em dia, podem avaliar essas mudanças. E aí pode ser citado as imagens de satélites, que permitem monitorar as camadas de gelo nos polos, os termômetros que são instalados, né, em vários lugares do planeta, que é o instrumento que vai medir o nível da água dos oceanos, registros de furacões e tornados também. Então, essas medidas, elas apenas vão ajudar, auxiliar na intervenção do homem, né? A intervenção que o homem vem provocando essas alterações no planeta. Então, principalmente, meninos, através desde a Revolução Industrial. Então, foi modificada a natureza, né? E isso é uma característica da atividade humana. Então, a agricultura, a criação dos animais, que transformaram, né, as florestas em plantações e pastos, aumentando aí a emissão de gases no efeito estufa. Então, como nós vimos, né, anteriormente, o efeito estufa é um fenômeno fundamental para a manutenção da vida na Terra. Sem ele, a temperatura da superfície seria inadequada, tá bom? Não conseguiríamos de espécie alguma viver no planeta Terra. E o aumento dessa emissão de gases no efeito estufa é resultado das diversas atividades que o homem tem causado ao meio ambiente, como, por exemplo, aumentando a concentração de gases na atmosfera, e isso aí surgiu através das fábricas, do excesso de carros rodando nas ruas, tá? Então, o gráfico aqui ele vai mostrar a concentração de gás, né, dióxido de carbono, na atmosfera e seus principais efeitos, dados que foram coletados ano passado. Então, olhem aí, ó, prestem atenção. Olha atualmente, gente, até onde vai? Até aqui. Cresceu ou não cresceu? Pergunto para vocês. Cresceu ou não cresceu? Hein? O que vocês têm a me declarar? Então, meninos, é claro que o nível da concentração de gás carbônico, dióxido de carbono, ele sempre variou. Então, ele sempre cresceu e ele também teve um pico de queda. Mas no ano de 1950, essa concentração superou todos os valores anteriores a eles. Então, de acordo com esse painel que eu mostrei para vocês, esse aumento ele continua e as principais causas é as atividades do homem sobre a natureza, com a queima dos combustíveis fósseis, tá? Desmatamento, urbanização intensa, grande produção de resíduos e outros gases do efeito estufa, é o gás metano e o gás óxido nitroso. Exemplo, que a gente tem ácido sulfúrico também. As superfícies cobertas de gelo, né? Também, né, teve alterações climáticas que foram resultados do efeito estufa. Em uma das principais facetas dessa alteração é o aumento da temperatura global. Então, desde os registros que foram medidos de temperatura 18 a 19 anos mais quentes já registrados, ocorreram desde 2001 a 2016. 2016 foi o ano mais quente registrado. Outro fator, né, que altera para essa alteração é a temperatura global, que aumentou de 0,85 entre o ano de 1950 a 1980. Então, talvez parece que não é muito até, mas quando a gente considera a temperatura da superfície e que demorou 5.000 anos para ela aumentar, a gente vê o quanto é significativo esses valores em tão pouco tempo. Então, o aumento da temperatura global é um efeito, né, um problema, assim como também a alteração climática é outro fator que é problema, que é o derretimento das calotas polares e dos mantos de gelo, diminuição das águas cobertas por neve
Então, o gelo ele compõe os mantos e foi formado há muito tempo e é mais resistente à quebra e ao derretimento, tá? Então, estudos recentes vão mostrar as variações climáticas das últimas décadas que foram capazes de derreter grande parte do gelo. Então, as calotas polares agora são formadas por gelo relativamente jovem, 40% mais fino do que as que eram anteriormente, mais fácil de ser quebrado e de derreter. Então, as imagens vão mostrar a calota antártica no ano de 1979 e em 2015. É possível notar que foi dividida em diversos pedaços menores da que a sua parte superior. Então, aqui está o exemplo, tá? Deem uma olhadinha aí. Meninos, diminuiu ou não diminuiu? 2016, 2019. Aqui 2016, aqui 2019. Diminuiu ou não? Gente, o derretimento dessas calotas polares é claro que vai impactar a vida de diversos seres vivos, animais, né? Como, por exemplo, quem precisa do mar para viver, para trabalhar, tá? Peraí, passei demais. Mares e oceanos. Dois fatores também importantíssimos no papel de mudança climática, porque eles são capazes de absorver calor em uma taxa maior que a temperatura. Então, estudos, né, do IPCC revelam que os mares e os oceanos absorvem 93% do calor em excesso oriundo do efeito estufa desde 1970. É o que causa aumento das tempestades no mar. O aumento vai contribuir para o derretimento também das calotas polares e das massas de gelo. E aí, nisso vai afetar toda a fauna dessa região, desse ecossistema. Outra consequência disso é aqui, ó, concentração de gases no efeito estufa, como por exemplo, emissão de CO2, que é liberado na atmosfera e concentrado no efeito estufa, tá? Então, desde o início da Revolução Industrial, a acidez da água e dos oceanos aumentou 30%, tá? E aí, gente, claro que impactou a vida, diretamente a vida marinha, aí todos os animais dependentes desse habitat, desse ecossistema foram afetados também. Então, outra coisa que a gente pode falar é a consequência desse derretimento. Então, esse aí repercorreu, né, com as atividades humanas, a água dos oceanos e dos mares, o aumento dos seus níveis dos mares, tá? Então, isso é um dos impactos que acontece também, tá bom? E aí, ó, consequência, alagamento, tá? Olha aí, alagamento. E a gente tem as populações, que o deslocamento de contingente é devido ao efeito das mudanças climáticas também. E aí o Centro Internacional de Monitoramento e Deslocamento, que é o IDMC, no período de 2008 a 2016, 227 milhões de pessoas foram deslocadas devido à ocorrência de desastres naturais em suas cidades natais. Alguns desses desastres são relacionados às mudanças climáticas, às erupções vulcânicas, tá bom? Como, por exemplo, vai ocasionar furacão, tornado, ciclone. Alguma pergunta? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Sim ou não? Aqui o exemplo. Vamos lá. Tô falando rápido, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Como que eu faço então para recuperar aquilo que eu estou perdendo no meio ambiente, meninos? Como que eu faço?
Nossa, já é 3 horas. 3 em 1, credo. Vamos deixar então de perguntinha para nossa próxima aula. O que eu quero que vocês façam? Marquem aí, por favor. Nós estamos aqui, mares e oceanos, população. Nós estamos em recuperação e equilíbrio ambiental. Eu quero que vocês façam um estudo dessas páginas que faltam. São só um tema só. E aí vocês vão fazer um resumo desse conteúdo e nós vamos discutir juntos na nossa próxima aula. Fica como tarefa de casa. Todos entenderam o que é para fazer? Daniel? Tia, do Oi. conteúdo da página 48? 48 até a página 51. Não precisa responder as tarefas. Eu só quero o estudo do texto. Quero que vocês façam um resumo no caderno e nós vamos discutir esse assunto juntos, tá? Pode ser? Tudo bem? Anotem aí. E aí a gente já inicia até, se der tempo, o livro 3 na nossa próxima aula. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Ótimo. Então tá bom. Então isso vai ser a nossa tarefinha de casa, viu? Não esquece. Luiz, você entendeu o que é para fazer? Luiz tá na aula ainda? Ana Laura, você entendeu o que é para fazer? Sim. Ótimo. Luiz nem na aula está, né? Depois vai mandar mensagem para mim falando que não fez. Se alguém puder avisar para ele, eu vou ver por que ele não ficou até o final. Então tá bom, meus queridos. Tenham uma boa tarde. Não esqueçam de se hidratar bem, tá? Tomem bastante água. Esses dias estão muito quentes. Vocês não ficarem doentes, misericórdia. Ficar doente nesse tempo quente. Ninguém merece, né? E a gente se encontra amanhã então, tá? Nossa aula de geografia. Tchauzinho, meninos. Com Deus. Até amanhã. Tchau.